Nesse vídeo eu quero mostrar, né, iniciando aqui, que a gente sempre precisa usar a documentação para trabalhar aqui mesmo com o MicroPython, né? Eu sempre faço isso, né? Eu sempre tento manter os manuais, né, o datasheet próximo, né, para sempre estar podendo estar usando como referência. Então, como a minha placa, né, isso depende da placa que você vai estar usando, né? Eu tenho aqui a minha Nucleo Board, então da minha Nucleo Board eu tenho esse manual de usuário, só que ele é um manual do usuário, ele não é somente para essa, ele atende uma variedade de placas aqui, inclusive a minha está aqui fazendo parte. Então existem algumas páginas específicas, né? Que nem eu quero ver o diagrama de pinos, né? Da minha placa mesmo, eu tenho que procurar, né, certinho, que eu vou caminhando aqui, olha lá, as várias placas estão aqui, então eu vou procurar aqui a minha. Então eu achei aqui, vou dar um zoom, deixa eu voltar aqui, ó, dar um zoom, deixar aqui, ó. Então essa é a placa que eu uso. Então os pinos, né, as pinagens para eu manter como referência, deixa aqui acessível. Então uma das partes da página que me interessa mesmo aqui para deixar aqui é essa aqui, a página 32, é onde eu tenho aqui a pinagem, né, o mapa de pinos aqui da minha Nucleo Board. Outro documento importante aquele é o manual da placa, né, do usuário da placa. Esse aqui é um manual de referência do microcontrolador que essa placa tem, né, que é um STM32F411, né? Então aqui eu tenho toda a documentação. Então quando a gente vai trabalhar com GPIOs, o início, né, sempre trabalhar com GPIOs, então a gente vem aqui, olha, GPIOs, eu estou aqui no índice, né? Esse aqui uma referência muitas páginas, 800 e pouco aqui. Então aqui no GPIOs eu vou até aumentar aqui, nós vamos ver algumas coisas aqui, então já deixar pronto aqui. Então inicialmente estou dizendo, nós temos aqui o manual do usuário da minha Nucleo Board, e eu tenho aqui a página de pinos, aqui o manual de referência do microcontrolador mesmo que usa nessa placa. Então são documentos que vai ser importante nós usarmos, ok? Então agora indo para aqui, agora vindo aqui então aqui na parte do MicroPython, na página, então eu só apenas dividi aqui a minha tela em duas partes, onde eu tenho a minha ideia aqui, o Tony, né? E aqui a documentação, só para a gente ir vendo aqui nesse vídeo alguns detalhes aqui para como trabalhar com a referência aqui da biblioteca do MicroPython, a documentação que eu já mostrei, então tudo está aqui para nós vermos. Então eu mostrei aqui uma aplicação no vídeo passado, uma aplicação de uma simples aplicação, né? Então aqui está um programa simples, né? Em MicroPython aqui, então ele importa, né? Ele importa a PyBoard ali, ó, o PYB, né? Aí ele tem a rotina principal. Aqui ele pegou uma variável chamada greenLed, né? Ele atribuiu aqui um objeto pino, né? Pin. Então onde que nós podemos ver essa parte da linguagem que eu estou usando, né? Essa parte ela está aqui, ó. Então na biblioteca, aqui é a parte principal, né? Ok? A biblioteca tem aqui as bibliotecas do MicroPython, tem aqui vários detalhes. Então vindo aqui nessa primeira, na biblioteca, então existe aqui as bibliotecas padrões, né, do MicroPython, existe aqui algumas bibliotecas específicas, e aqui dependendo de portas específicas, biblioteca de portas específicas. Então se eu clicar nessa página aqui, eu estou vendo aqui que eu tenho a PyBoard, eu tenho aqui uma biblioteca específica, né? Ok? Então eu tenho aqui classes, eu tenho aqui, ó, funções relacionadas a tempo, funções relacionadas a reset, a interrupção, e assim vai, ok? Constantes, mas vou dar uma olhada nas classes, porque, né, tudo baseado em objetos, então são classes. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui aparecem as classes, né? Então eu estou consultando aqui no site, né, do micropython.org, a documentação. Então uma das classes que nós vamos começar aqui, nós estamos mexendo com pinos, então nós estamos falando, né, relacionado a essa classe aqui, ó. Então se eu estou nessa classe aqui, começa, né? Então ele está dizendo que um pino é um objeto básico, né, para controlar
os pinos de entradas e saídas aqui, né? Ok? Então está associado a ele métodos, né? Ok? Propriedades e tal, coisas de objeto mesmo. Então aqui ele começa a dar como que vai ser a sintaxe, né? Então aqui está uma sintaxe. Se eu pego uma variável, vou atribuir aqui, né? Vou atribuir um pino, né? Aqui tá no exemplo, ele está usando a PyBoard mesmo, né? Ok? A gente está usando a outra, a NucleoBoard. Então ele fala aqui como você fazer como é a sintaxe. Mas dá uma olhada aqui, ó. Ela também pode ser feita usando strings, né? Então é assim que foi usado aqui no programa, pode ver. Então aqui, ó, ele está dando um exemplo. Uma variável g é igual a pyboard.pin, né? Que é a classe aqui, né? Aí entre parênteses eu coloco aqui, ó. Eu vou colocar aqui o rótulo, né? Do pino. E aqui o que eu quero fazer, no caso aqui eu estou configurando como uma saída, né? Então esse pino configurando como uma saída do tipo push-pull. Então é mais ou menos esse exemplo. Então aqui eu usei, olha, eu estou atribuindo nessa variável, então um objeto, né? O pyboard.pin, aí o pino PA5, né? Então o modo, né? Aí o modo eu estou configurando ele para ser um modo do tipo output o output push-pull, né? Isso. Ok? Então, vamos dar uma olhada esses modos, né? O que são esses modos quando fala de modos aqui, né? Então, uma coisa que eu posso atribuir assim, ó, aqui eu tô sempre, já tô com o meu shell aqui, então eu sempre tenho o meu interpretador online aqui, né, trabalhando, né? Então, da mesma forma que eu posso trabalhar aqui na hora que eu rodo o programa, eu posso também trabalhar aqui direto, né? Então, se eu quisesse também pegar, o status daquele pino, né? Ele mostra aqui depois várias classes, né? Métodos. Então, os métodos, olha, como que eu configuro. Então, aqui, ó, o modo que eu vou configurar aqui. Se eu vou configurar para ser um pino, uma saída, né? Então, configura como uma saída, aqui push-pull, né? Olha lá. Então, já tem algumas coisas prontas aqui, né? Na biblioteca. Então, por isso que tem que saber a sintaxe certa, então usando a documentação. Então nós vemos aqui que aqui tem algumas funções. Se eu quiser pegar o valor de do pino, né, qual é o estado dele, né? Então eu configurei aqui, ó. Se eu quiser saber o estado do meu pino, então eu configurei ali como green LED, como se fosse um pino, né? Ó, green, né? Então a variável, chamar a variável green LED, aqui usando né? Se eu usando green LED, ponto, né? Se eu usar então, usando o pino, ponto, o velho. Olha aqui, ó, o velho. Então, eu quero velho aí, entre parênteses. Então, eu quero ver o estado dessa minha saída nesse momento, né? Ok? Digitei alguma coisa errada. Deixa eu só confirmar. É isso. O green não está definido. Claro, eu não tinha rodado aqui, né? Eu não rodei. Então eu posso, na verdade, né? Eu não tinha rodado, mas eu posso pegar a minha primeiro comando aqui, de vez de eu rodar dentro da linguagem, eu posso vir aqui e já rodar ele aqui, então, né? Para reconhecer esse objeto. E aqui eu repeti de novo. Então o valor é 0, olha lá. Então eu peguei aqui, estou fazendo um shell mesmo, né? Estou fazendo. Então essa primeira linha aqui, na verdade o programa são as sequências, tudo automático que ele vai colocando. Mas eu posso estar inserindo linha aqui no shell e vendo, avaliando também, né? É uma das formas. Então aqui eu estou vendo, olha lá. Eu primeiro defini uma variável chamada greenLED, atribuí ao pino PA5, né? Então essa atribuição aqui já existe aqui, né? Já existe internamente, ele já reconhece, porque lá no meu firmware da minha placa, ele já passa, né? Tanto as funções internas do meu MicroPython, como os detalhes da placa que eu estou utilizando. Então ele sabe que tem todos esses pinos aqui, né? Nessa placa. Então ele já está atribuindo uma variável aqui. Então a partir do momento que eu atribuir, né, uma variável, um objeto pino a uma variável, então eu posso usufruir aqui. Então quando eu chego aqui com essa função também, eu quero saber as funções, a lista, né, de funções especiais que tem atribuída a esse pino, meu pino 5, pelo menos o primeiro ainda que eu tô, né, ó, green, então green underline LED, ponto, né, e posso pegar aqui, olha, as funções, a lista de funções alternativas que é possível, então AF, né, AF underline list, então ele vai mostrar aqui para esse pino.
eu tenho essas funções alternativas, né? Agora ele está configurado como uma saída, mas se eu configurar ele como funções alternativas, ele pode ser um timer, um timer 2, ok? Ele pode ser uma configuração, a comunicação em SPI, o 1, isso aqui são periféricos que existem, né, nesse microcontrolador da minha placa. Então, você vê que você configurou um objeto e você pode ver, então, na biblioteca, só o que eu quero mostrar aqui, que você pode estar se referenciando aos objetos aqui, né? E estar usufruindo de entendendo aqui todos os recursos que tem para a gente trabalhar. Quando a gente trabalha com o Pin Mode, eu quero mostrar aqui, então se eu pegar aqui o green LED aqui, ponto, aí eu colocar aqui, olha, essa parte, o Mode, eu quero ver qual o modo desse pino. Pô, eu configurei ele como um output, né? Então tá dando modo 1, né? Por que deu modo 1 aqui? Porque nós vimos aqui, então isso que eu tenho sempre que estar junto com o hardware aqui, ó. Então se eu tiver aqui, ó, no meu manual de referência, aqui na parte do GPIOs, né, que começa aqui nessa página 145, então ele começa a explicar toda a parte de GPIOs, né, do meu microcontrolador. Então aqui ele vai falar um pouco aqui, ó, sobre os modos. Então quais são os modos, os possíveis modos que as entradas e saídas podem ter? São 4 modos, ó. 00, o modo 0, o modo 1, 01, o modo 2, esse aqui, e o modo 3, né, esses números em binário. Então tá o modo 1 lá, por que tá o modo 1? O modo 1 é esse aqui, ó, modo 1, porque é tudo output, né? Aí depois tem um detalhe, ele é output lá no push-pull, né? Daí nós vemos mais. Mas o modo em si é o modo 1 porque ela é uma saída. Então, as que são 00, se o modo for 00, são inputs, tá vendo? As que são o modo 2, que é 1, 0, é tudo funções alternativas, né? Aqueles recursos, usando todos os periféricos, pode ter. Então eu tenho que mudar um modo também para usufruir das minhas funções alternativas, né? Daquela porta. Então o modo indica isso, se é uma entrada, se é uma saída, se é funções alternativas, e aqui são analógicas, né? Se tiver no modo 3 são analógicas, ok? Então, nesse vídeo, para não estender mais, é explicando isso, que eu preciso da documentação. Então, fazendo um resumo aqui, eu preciso da documentação. Então você que vai escolher outra placa, né, para trabalhar, outra placa de desenvolvimento, você tem que ter a documentação, que nem eu estou usando a Nucleo Board. Então eu tenho aqui a documentação, eu tenho tanto a parte dos pinos, eu tenho aqui o manual da placa, né, quanto eu tenho o manual de referência do microcontrolador com todos esses detalhes, ok? E daí, eu voltando aqui e daí o que eu fiz? Eu só expliquei um pouco aqui que como que eu acho aqui, né, na minha biblioteca da linguagem MicroPython, como eu acho aqui as classes. Então eu estou vendo as classes pinos. Então aqui eu estou mostrando por que a gente está trabalhando, porque a gente tem essa sintaxe, né? Então vem de tudo isso aqui desse manual que a gente tem que ver, ok? Então aqui nessa primeira aplicação que nós já tínhamos visto, ele pegou uma variável greenLED, ele atribuiu um objeto aqui do pin, certo? Ele diz que a meu pino PA5, ele vai estar mudando o modo, ele vai estar configurando o modo como uma output PP. E aí, se você viu que quando eu chequei o modo aqui, né, ele está com um 1 que diz que é uma output mesmo. Então assim, é só um início. Nós começamos a trabalhar aqui com a linguagem MicroPython, então nós vamos seguindo com outros vídeos explicando mais detalhes ainda, tá? Então eu agradeço a atenção, obrigado.